falar um assunto bastante diferente de um site fantástico que eu encontrei há bem pouco tempo. Se chama Hemeroteca Digital. É um site que tem anúncios de jornais do Brasil inteiro. No vídeo passado até eu falei sobre São Paulo, mas não é só de São Paulo não, é do Brasil inteiro. E aí você vai falar para mim, mas o que o meu antepassado tem a ver com notícias? Ele era pobre, ele não fazia anúncio, ele não era notícia. Mas é aí que você se engana. Os jornais antigos, eles tinham listas enormes de passageiros que iam de uma cidade para outra. Eles tinham anúncios, ofertas, como os de hoje, mas tinham também algumas festas, jantares e até velórios, onde eles punham a relação de todas as pessoas que estavam participando. E é interessante a gente ver que lá eu, por exemplo, descobri o nome de todos os filhos de um antepassado meu, porque ele tinha ido num velório, estava ele, a esposa e todos os filhos. Então é bastante interessante, é um site bem divertido, porque você vê notícias antigas, você descobre que antigamente não era tão calmo assim. A gente vê notícias muito engraçadas e vê anúncios de produtos antigos. Então é um mergulho que você dá na história. E quando você menos imagina, às vezes tem algo sobre o seu antepassado lá. Por exemplo, descobri que o trisavô do meu marido tinha uma chapelaria. E descobri que nessa chapelaria teve uma enchente em São Paulo, no centro de São Paulo. E o repórter foi fazer uma investigação a respeito e ele foi uma das pessoas que reclamou a respeito disso, de ter entrado água na loja dele, de ter estragado seus materiais. Então é uma coisa que a gente nem imaginava que ia acontecer. Muito legal isso. Então entre nesse site Hemeroteca Digital. Eu vou ensinar como você navega por ele. Então vamos direto ao ponto. Eu poderia passar exatamente o link, o endereço onde se encontra a Hemeroteca Digital, que fica dentro do site da Biblioteca Nacional. Mas ao invés de fazer isso, eu vou de uma forma bem simples pedir para que vocês escrevam Hemeroteca Digital aqui no próprio Google e manda dar uma busca. A primeira possibilidade que vai aparecer é a Hemeroteca Digital, que fica na Biblioteca Nacional. É essa mesmo que eu vou falar, mas existem outras. Olha, tem a Hemeroteca Digital Catarinense, tem a Hemeroteca Digital de Lisboa. Então, assim, a gente consegue ver que esse mundo de jornal, periódicos, revistas, anúncios, tem muita informação interessante, além de ser um mergulho delicioso na história. Mas vamos direto à nossa Hemeroteca Digital para vocês verem como funciona esse site. Então, dentro da aba da Biblioteca Nacional, eu vou na Hemeroteca Digital, que já me abre uma possibilidade de procurar em newspaper, que são jornais, ou por período ou por localidade. Eu gosto muito de trabalhar com esse período. Como eu falo sempre para vocês, a gente tem que se mergulhar na história e tentar buscar coisas dentro de um momento em que essas coisas estavam acontecendo. Então, mais ou menos 1920 é a época em que eles já estavam bem estabelecidos em São Paulo. Já tinham saído de Campinas, já estavam por aqui. Então, vamos ver se aconteceu alguma coisa nessa ocasião. Eu posso procurar em 27 localidades de todo o Brasil, mas eu vou lá em São Paulo, que é onde me interessa obter essas informações. E aí eu venho aqui e digito Vespoli, que é o sobrenome que me interessa procurar. Se o sobrenome de vocês for muito comum, busque colocar o nome completo da pessoa. Mas no meu caso, eu quis buscar de forma geral os Véspolis, o que estavam fazendo em São Paulo nessa ocasião. E aí eu encontro em 65 informações no Il Pasquino Coloniale de São Paulo. Esse era um jornal italiano. Pensem que o pessoal nessa época tinha muita necessidade de buscar literatura escrita em italiano, porque tinha muito italiano no Brasil. Muito italiano em São Paulo.
Diziam-se os historiadores que em São Paulo, naquela época, entre 1890 até 1900 e alguma coisa, se falava mais a língua de Dante do que a língua de Camões, de tanto italiano que nós tínhamos. Então esse é um jornal que falava especificamente para os italianos. Então vamos ver o que será que tem de Vespoli encontrado nesse jornal. E aí eu vou descobrir o quê? Um anúncio do Dr. Angelo Vespoli. Olha que legal. Então o avô dele nasceu em Campinas, nesse momento ele já era um médico, já tinha feito graduação fora do país e já tinha voltado e montado o seu próprio consultório. E aqui a gente vê que mostra as especialidades dele, tudo em italiano, hein? E fala o endereço, que era na Rua Líbero Badaró, que é uma rua muito conhecida no centro de São Paulo. Mas ele morava, aqui tem o endereço da residência dele, na Rua Brigadeiro Luiz Antônio. Já era Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no número 94. E o telefone era 5766. Olha que interessante. Hoje em dia tem tantos números nos nossos telefones, né? Então aí encontramos uma informação super interessante de um anúncio que foi feito. E são 65 achados nesse pasquino, né? Que me leva a crer que devem ser todos anúncios, mas o ideal é que eu abra um por um, porque às vezes tem alguma outra informação diferente, algum anúncio diferente que me interessa ou algum comentário a respeito dele. Nós temos também aqui o Diário Nacional Democracia em Marcha. Vamos ver o que pode esse jornal estar falando sobre algum Vespoli. São vários, olha, eles aparecem em verdinho aqui. Olha que interessante. Tem o Armando Vespoli, tem o Nicolangelo Vespoli e tem outros Vespolis aqui que estão relacionados, vamos ver lá em cima do que se trata, em exames finais e preparatórios e resultados já realizados em escolas. Então tem universidade, ginásio, cursos, francês, desenho, enfim, tudo mostrando quem foram os aprovados. Então, olha uma informação legal que eu consigo, às vezes, pegar alguma informação de algum parente Vespoli que eu nem conhecia, mas eu já começo a buscar esses nomes, são nomes que vão aparecendo com o tempo. Reparem aqui do lado, aqui tem falecimentos, então tem uma relação enorme de falecimentos. Às vezes a gente não acha isso nos cemitérios, em atestados de óbito, e a gente acaba achando numa notícia que deu que faleceu um jovem, faleceu uma criança, um adulto, enfim. E nós temos aqui a Gazeta de São Paulo, que tem aqui um anúncio de Vespoli que está falando de algum esportista com esse nome. Tem o Diário da Noite, vamos ver o que o Diário da Noite está falando. É uma informação sobre... abrindo... Olha lá, a Elvira Vespoli, que são chamados para as provas no curso de farmácia na Faculdade de Farmácia e Odontologia de São Paulo. Olha que interessante, eu vejo aqui o jornal inteiro. Coincide com a morte de um grande jornalista, do Júlio de Mesquita. E é um dado histórico e está aqui dentro de um jornal que eu posso estar realmente mergulhando essa informação para que eu compreenda o que aconteceu. Olha aqui, eu tenho uma outra informação, olha, tem sobre o funeral de um grande jornalista e ao mesmo tempo fala vítima da sua própria imprudência. Eu já li isso aqui, conta da morte de um jovem que estava nadando no rio Jaú, não tinha muita habilidade e foi levado pela correnteza. Tem o nome dele, tem o nome do local, as informações muito preciosas que às vezes eu não acho em certidão de óbito, mas eu encontro aqui num anúncio de jornal. Eram anúncios bem simples que de repente rodavam, que hoje são inimagináveis, né, na região de São Paulo. E vamos ver um outro aqui, que é chama-se Combate, Independência, Verdade e Justiça, que é de 1917 a 1927 esse jornal. Olha que interessante, aqui eu acho o tal de Cosme Vespoli. O Cosme Vespoli foi pai
daquele médico, é trisavô do meu marido. E olha no que ele está enrolado. Vamos ver, olha, uma grande quadrilha de falsificadores numa padaria na Avenida Rangel Pestana foram apreendidos mais de 10 mil selos de consumo. Selos de consumo, eu não sei exatamente o que era, mas era um selo que tinha valor que alguém falsificou para que pudesse vender isso no comércio. Aí você começa a ler, será? Falando o processo dos falsários e os negociantes lesados. Ainda bem que aqui eu descobri que o trisavô do meu marido, ele era uma das pessoas que foi lesado por essa quadrilha e não um dos falsificadores. E olha que interessante, eu descubro onde ele trabalhava, o que ele fazia e que ele caiu nesse golpe. Mas também vocês podem encontrar alguma coisa contrária, que ele fazia parte de uma quadrilha, que ele foi preso, enfim. Você começa a buscar a história se mostra para você. A gente não tem que ficar com receio de encontrar essas coisas. Mas olha que interessante, no jornal O Combate à Independência, Verdade e Justiça, um jornal antigo. Então o que eu queria dizer para vocês, mergulhem nessa história da hemeroteca digital. Existem várias hemerotecas, de repente, pelo mundo, que a gente tem que aprender a navegar, aprender a nadar nessas informações. Então, o que eu queria deixar para vocês é que genealogia não se faz apenas com informações rasas. A gente pode realmente compreender o momento em que a pessoa viveu, o momento em que estava o mundo, por que ele se mudou, qual foi o motivo dele sair de tão longe e vir para cá. Imigrantes italianos, como nordestinos também que vieram para São Paulo. A hospedaria dos imigrantes recebeu pessoas também do Nordeste, outros que foram para o Sul, ou seja, de repente naquele local tem a história que aconteceu. Então eu vou estar falando em outro vídeo a respeito de como navegar pela hospedaria dos imigrantes aqui de São Paulo. E tem outras tantas, né? Tem hospedaria também do Rio de Janeiro, a gente encontra muito material no Arquivo Nacional sobre isso. Mas mais uma vez, vamos entrar na história. Vamos fazer da genealogia, da história da família, uma busca real das nossas raízes. E vocês não vão se arrepender. É uma aventura deliciosa. E nos próximos vídeos a gente vai estar dando mais dicas. Inscreva-se no canal. Espero você. Um beijo e até logo.